Tecnologia aprovada pela NASA ajuda a impulsionar a produtividade nas lavouras brasileiras. Dicas para aumentar as suas chances na hora de conseguir um emprego. Está no ar a partir de agora o Ultra Agro comigo, Rodrigo Capella. O negócio é dinâmico, envolvente e complexo. Estudar precisa ser um hábito. A cada instante a gente tem que se atualizar, seja em relação a informações técnicas, seja em tecnologia. O agro exige isso, porque o agro brasileiro, ele alimenta o mundo. O agro brasileiro, ele é excelência em segurança alimentar e segurança do alimento. Mas quais são as orientações? Quais são as dicas para aumentar a sua chance na hora de entrar no mercado de trabalho? Para conversar sobre isso, eu tenho a imensa alegria de receber aqui o professor Ronan Machado. Ele é engenheiro agrônomo e também mestre em fitotecnia. É isso, professor Ronan? Isso mesmo, Capela, como vai? Prazer muito grande estar aqui com você, nesse programa fantástico aí, trazendo um pouco de informação para o nosso profissional, para o nosso futuro profissional que quer, né, atuar no mercado do agronegócio. Seja muito bem-vindo, professor Ronan. É uma alegria ter você aqui. A fitotecnia, ela estuda técnicas para a produção vegetal. É isso, professor? Isso mesmo, a fitotecnia atua de forma assim, na, bem abrangente no agronegócio, desde todos os segmentos, né? Desde a parte que a gente pode falar, a parte do desenvolvimento de tecnologia, né? A parte da produção propriamente dita, né? E toda a parte de insumos também que são usados em toda a carreira produtiva aí. E entender de fitotecnia aumentam as chances de estar empregado, professor Ronan? Sim, sem dúvida. Na verdade, para todo profissional que vá pensar em atuar no mercado de trabalho, no mercado do agronegócio, né? O mercado é um mercado cada vez mais exigente, né? Então ele busca profissionais que tenham o quê? Uma base técnica bem sólida, né? Então, o primeiro passo para todo profissional que quer atuar no segmento é ele ter uma boa formação técnica. Então, isso é imprescindível, né? E quando a gente fala no caso do agronegócio, a gente fala não somente, né, em áreas como de solos, manejo de culturas, nutrição, pragas e doenças, máquinas agrícolas, mas também a parte tanto de gestão, tecnologia, né, a parte de softwares. Então, a gente tem um campo cada vez mais digital também. Professor Ronan, eu coloquei aqui no início do programa Ultra Agro, né, a questão da complexidade do nosso agronegócio. O nosso agronegócio ele tem diversos protagonistas, né? Um deles é o produtor rural, que são verdadeiros heróis, guerreiros do campo, né? A cada safra uma dificuldade, né? A gente tem aí a questão das margens apertadas, a gente tem custos de produção, preços de commodity, logísticas, tem a questão de conflitos externos também, por aí vai. Se a gente fosse enumerar aqui, né, professor Ronan, acho que a gente precisaria aí de alguns dias para falar aí sobre os dilemas incidentes no nosso agronegócio. Mas vamos se ater, professor, à questão dos protagonistas, né? Um deles é o produtor rural. A gente tem também as cooperativas, a gente tem as revendas. Quais são os outros protagonistas do agronegócio para a gente clarear essa questão da complexidade para a audiência aqui do Ultra Agro? A gente pode pensar pegando o agronegócio e dividir, fragmentar ele, né? A gente tem as grandes empresas que detêm o quê? Os insumos nos quais são usados nessa cadeia produtiva. Então, nos insumos a gente tem o quê? As empresas as multinacionais, né, empresas nacionais também, que detêm a tecnologia para a produção desses insumos, tanto sendo eles sementes,
defensivos, muito na linha agora de biológicos, parte de equipamentos agrícolas, máquinas, né? Então, a gente tem uma coisa muito interligada, né? Quando a gente fala no desenvolvimento do agronegócio, simplesmente, agora, muitas empresas que antes pensavam simplesmente na produção de um insumo específico, agora ela pensa o quê? Na cadeia do agro, no pacote tecnológico para fornecer ao produtor, né, toda aquela tecnologia, todas as condições na qual ele precisa para produzir de forma eficiente, atingindo aquela produtividade que ele tanto almeja. Mas, dando continuidade, então, a gente tem esse grupo de empresas, a gente pode falar também entre essas empresas e o produtor, que é o grande centro, né? Os produtores, agora a gente não pode simplesmente colocar como produtores, agora a gente tem cooperativas, a gente tem grandes grupos produtores, né? Não um único produtor, a gente tem empresas agrícolas de forma muito eficiente trabalhando no segmento, tanto de commodities agrícola quanto de outras áreas, mesmo indo na área da pecuária, são empresas grandes que demandam uma parte de governança muito maior, né? Que você tem o quê? Pessoas, equipes, né? Pensando em todos os segmentos, né? Então, a gente também tem que citar essas empresas cooperativas, o governo federal, né? Que é realmente o agro é dependente do governo federal também, principalmente se a gente for listar a parte dos grandes, médios produtores, a parte de financiamento, também os pequenos produtores na parte também, além da parte de financiamento, de apoio, né? A gente também tem a parte da assistência técnica, que também é um outro ponto muito importante que precisa também de grande atenção e valorização. Professor, dentro dessa complexidade que você nos ajudou aqui a desvendar, quem está acompanhando aqui o Ultra Agro pode, de repente, pensar, onde estão as melhores oportunidades para eu começar a trabalhar no agronegócio? Então, professor Ronan, antes de eu começar a receber aí WhatsApp, mensagem no LinkedIn, Instagram e por aí vai, eu vou direcionar essa pergunta para você. Professor, onde estão as melhores opções, as melhores oportunidades para quem quer começar a trabalhar no agronegócio? Na verdade, as melhores opções, então, estão em todos os segmentos. Vai depender muito do perfil do profissional, né? Então, assim, o setor do agro é um setor muito diverso. Então, o profissional pode estar atuando na área de pesquisa, no desenvolvimento desse produto, né? Na parte comercial, né? Você pode estar atuando também na área produtiva, propriamente dito. A gente não pode esquecer também, né, que tudo que a gente produz também tem uma forma de dispersão. Então, a gente tem que pensar na parte de logística também. E um outro ponto importante, a parte da comercialização, né? Então, o segmento é muito grande. Vai depender muito isso daí do perfil do profissional. Ele realmente se entender, se verificar traçar uma meta, né, profissional, onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Então, de que forma? Principalmente atuar, eu gosto muito de trabalhar na parte de melhoramento genético, eu gosto muito de trabalhar na parte do desenvolvimento de tecnologias, a parte de controle biológico, né, que está tão em alta. Eu gosto de trabalhar na área de rastreabilidade. Então, o importante é ele tentar, né, ele buscar entender e compreender em qual área ele vai estar atuando, que ele busca, que ele tem interesse na atuação, porque são áreas muito diversas. E áreas até que ele tenha que ter algumas áreas, como a parte comercial, ele precisa ter algumas habilidades intrínsecas que são mais pessoais, né? Como a parte de relacionamento, a parte né, de conhecer a habilidade não só da parte tecnológica, mas uma boa rede de relacionamento, que também depende muito, né, alguns setores do agronegócio. Professor Ronan, eu lembro
um, há um tempo atrás, né? Eu não vou dizer aqui que eu era desse tempo, mas tinha um tempo atrás, professor, que a gente pegava o jornal para ir atrás das vagas, das oportunidades, né? E aí pegava uma caneta e circulava, né? As vagas, para depois a gente entrar em contato. Muitas vezes tinha que ligar, um tempo mais para frente você já mandava e-mail. Também, depois começaram a surgir plataformas específicas para emprego, né? Que você assinava e tinha acesso a algumas vagas. Hoje, as vagas estão disponíveis aonde, professor Ronan? Quem quer começar a trabalhar com o agronegócio, onde encontra essas oportunidades? Excelente pergunta, ô Capela. Acho que é muito importante. Na verdade, a gente está, né, inserido de forma cada vez mais na parte digital, né? Então, aquele currículo impresso que você entregava na empresa, naquele envelope papel pardo, né, ali deixava lá no setor do RH, isso realmente praticamente não existe mais, né? Então, você precisa criar um perfil, né? E dependendo do perfil seu de atuação. Por exemplo, se você pretende atuar na parte numa parte assim mais de pesquisa, a parte mais acadêmica, é fundamental que esse profissional tenha um perfil criado no currículo Lattes, né? CNPq. Então, ele precisa ter esse perfil lá, ele precisa ter um currículo Lattes, onde ele mostra ali as suas publicações, participação de eventos técnicos, como congressos, publicações em revistas, né? Então, esse é um ponto específico. Mas, e outro ponto que todo profissional tem que ter um LinkedIn muito bem feito, né? Um LinkedIn onde ele consiga mostrar, né? Porque ali é onde a pessoa consegue, onde as empresas estão inseridas, porque a maioria, todas as empresas, não vou falar a maioria não, mas quase que 100%, todas as empresas estão inseridas, tem um perfil no LinkedIn, a qual você consegue acompanhar constantemente, né, as oportunidades de vaga, né, é, feitas. Então, assim, tem tudo, todas as oportunidades abertas aparecem lá, e as demandas, ou mesmo assim, a abertura de uma nova empresa em determinada região. Às vezes a vaga não está aberta, mas você já consegue pensar, olha, vai estar abrindo uma oportunidade futura em determinada região, a qual eu quero atuar. Então, esse é um outro ponto importante. Então, um LinkedIn muito bem, se você for para a área de pesquisa, um currículo Lattes muito bem estruturado, né? E aí entraria até uma outra entrevista para só falar de como estruturar um LinkedIn adequado para o perfil de mercado. E uma outra coisa importante também, a gente vê que o setor é dinâmico, muito dinâmico e é rápido, né? Então, por exemplo, muitas oportunidades a gente recebe via WhatsApp, em grupos mesmo. Então, você participa de um grupo do produtor de soja no Centro-Oeste, grupo de engenheiros agrônomos da região de Campinas. Então, a gente recebe, eu recebo, como gestor do curso de engenharia agronômica aqui da Unifag, eu recebo diariamente uma quantidade muito grande de empresas que procuram, que mandam as oportunidades. Então, o WhatsApp também é uma coisa rápida, né? Então, você tem o quê? Você precisa do profissional logo, eles mandam geralmente esse perfil, né, do profissional que ele quer da vaga, né? E aí aquilo dali, você já tem que ter um LinkedIn pronto, você já tem que ter um currículo também bem estruturado, né, com as informações básicas, principalmente com as suas características. E assim você consegue ter sucesso. Existem outras plataformas, por exemplo, aqui na instituição a gente tem o núcleo de carreiras, né, que auxilia, onde as empresas também podem mandar. Mas é importante que a gente tenha esse dinamismo, tá? E que o profissional também faça sempre, né, o cadastro nas empresas que ele almeja trabalhar. Eu gostaria de trabalhar numa Singenta, numa Agristar, numa Biotrop. Então, ele faça sempre um cadastro em empresas que ele deseja. E acompanha, né, nas mídias essas empresas. Excelente explicação. Esse é o professor Ronan Machado aqui no programa Ultra Agro. Professor, você tocou num ponto interessantíssimo que é o LinkedIn. E aí, professor, eu vou te pedir três dicas. Três dicas para quem quer estruturar
um perfil no LinkedIn para aumentar as chances de conseguir um emprego? Um checklist, professor. 3 dicas fundamentais e cruciais para quem quer conseguir um emprego no agronegócio. Quais são as 3 dicas para o LinkedIn, professor Ronan? Ó, das dicas que eu acho que é importante você também não encher, colocar realmente, né, quando a gente tem o perfil, a gente tem as informações básicas, né, a parte introdutória, você colocar quais são suas áreas de atuação. Né? A pessoa, primeiro, a empresa, ao primeiro passo que ela faz é olhar que são 5 palavras-chave que encaixam com o seu perfil, tipo agronegócio, desenvolvimento, é, desenvolvimento, tecnologia, solos. Então, você estipular as palavras-chave para até uma forma que a empresa consiga é, categorizar o seu perfil, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é as informações. Você precisa realmente colocar as informações pertinentes ao seu perfil. Não, uma coisa que é importante a gente falar, não colocar o que é real. A gente tem visto muito no mercado aí pessoas se colocando como especialistas, sendo que simplesmente participou de um workshop. A participação de um workshop em uma determinada área não te faz um especialista, certo? Então, esse é um outro ponto que a pessoa tem que ver. Que a gente, em um curso de 4, 8 horas, não te faz um especialista em determinado assunto. Então, realmente, ele colocar informações que condiz com o seu perfil técnico, certo? Então, por isso que a gente fala, muito importante a base sólida de formação dele. O outro ponto, logicamente, que a gente fala, uma imagem, né? Ali é um perfil mais profissional, você precisa de uma imagem mais profissional ali para o pessoal te ver, né? Aquilo dali, uma roupa mais sóbria, nada muito, né, que chame a atenção, alguma coisa que o pessoal consiga ver você, né? Consiga que você tenha entender como você é mesmo, só para ilustrar que a gente vê. E ainda vou inserir mais 2 dicas, o Por Capela, que eu favor, acho importante. estou anotando aqui, Eu professor. acho que Qual a 2 dicas dica? importantes também, como a gente fala, o LinkedIn é um local onde você tem, é uma rede de relacionamento profissional, né? Então você tem que construir uma boa rede de relacionamento, né? Então, por exemplo, você participou de um evento do setor, ver as pessoas que estavam nesse evento, tentar se conectar a elas via LinkedIn, ou mesmo antes da participação, entender, conhecer essa pessoa, né? Mesma coisa, participação, às vezes, conectar com empresas na qual você tenha interesse no qual de atuar, né? Produtores, né? E colegas mesmo, porque isso daí vai abrindo sua rede. Esse é um ponto importante. E uma outra dica, que isso veio dica de uma headhunter, que uma vez ela me procurou e ela me falou, é importante também que o perfil do LinkedIn ele seja ativo, ou seja, você está sempre fazendo publicações, mas publicações consistentes, né? Então, por exemplo, participação de um evento, qual foi qual foi a sua visão em relação à participação naquele evento? Ó, está acontecendo agora, essa guerra no Oriente Médio, então parecer, então isso tudo acrescenta, né, agrega, deixa mais robusto o seu perfil. Excelente. Professor Ronan, tomei nota aqui, ó. Vamos lá. Dica 1, palavras-chave muito bem definidas. Dica 2, informações verdadeiras. Dica 3, foto coerente. Dica 4, construa uma boa rede. Dica 5, tenha um perfil ativo. Isso mesmo. Eu acho que sim. Aí depois tem outras dicas menores, mas eu acho que um primeiro passo, isso é muito importante. Excelente. Professor Ronan, para a gente ilustrar aqui um exemplo prático para a audiência aqui do Ultraagro. Eu acabei de me formar no curso de agronomia e não sei o que colocar de informações no meu perfil no LinkedIn ou no meu currículo. Eu não tenho
experiência, oportunidades na área, nunca fiz um estágio, nunca trabalhei em nenhuma empresa. Tipo de informação eu coloco no meu currículo e no meu perfil no LinkedIn para mostrar que eu tenho conhecimentos, professor? Então, esse é um ponto importante. Se esse profissional está se formando e não tem nada disso, já é preocupante. Ele precisa mudar a forma dele de pensar, porque a gente aqui, pelo menos, orienta desde o primeiro semestre que o profissional entra na instituição, ele já cria esse perfil no LinkedIn. Por quê? Porque ele vai participar durante todo o processo de formação de palestras, eventos, cursos, viagens técnicas, estágios, né? Então, nisso, tudo bem no primeiro ano ele está ainda um pouco perdido, um pouco sem definição a que caminho seguir, mas a partir do segundo ano é primordial que esse profissional já tenha pelo menos as linhas, né, as áreas de maior interesse e comece a dar um foco mais centralizado para ele não sair simplesmente perdido, com uma formação muito geral, que ele sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada muito concreto de algo, né, mais específico. Então, é importante que ele, primeiramente, ele mude esse mindset aí dele, né, ele mude essa forma de pensar, falar, me formei, não sou especialista em nada, concluí os créditos. Qual aí ele realmente pensava, falar, preciso de um curso de especialização, né, eu preciso de algo que me coloque no mercado, qual área que eu estou. Não somente um curso, mas um estágio que seja, né? Ele vê todas as oportunidades, traçar um perfil, colocar um, um perfil dele mesmo, olha, atue nessas áreas, tenho interesse na atuação em flores e plantas ornamentais, tenho interesses em hortaliças, tenho interesses na parte de máquinas agrícolas, então ele mostrar interesse, e agora é muito simples, começar a ler, né? Ler, não só entender, seguir as empresas, o que tem de tecnologia, um ponto muito importante, participação de feiras e eventos, que nós temos tantos agora no Brasil. Aí, agora, em final de abril, a gente tem o AgriShow, em junho a gente tem a Hortitec, que é mais focado em cultivo protegido. Tem muito evento, e às vezes próximos, que ele pode estar participando e, com isso, ele conhecendo mesmo, né, o setor, porque é importante que nesse tempo de formação, no caso do engenheiro agrônomo, que são 5 anos, que ele conheça o setor. E realmente falar, olha, é um setor que eu gosto, como a gente conversou no início, é um setor muito diverso, com muitas áreas de atuação, que ele pode sim, né, é, mudar nesses 5 anos, ele pode, depois de formado, atuar, né, em áreas distintas, né? Até interessante que eu tive um aluno que trabalhava até o ano passado na parte de flores e plantas ornamentais, ganhou até um concurso que a gente faz aqui, foi para a Holanda, no segmento, e hoje ele já está em outra área, ele trabalha na parte de leilões de gado, entendeu? Então, a área é muito ampla e bem diversa, então você tem mercado para tudo, mas você precisa conhecer também, né? O profissional muito generalista, que conhece um pouquinho, também, às vezes, ele falta em alguns pontos. Vai depender muito do perfil da vaga. A conversa está muito boa aqui no Trago e passa rápido. Mas, professor Ronan, a gente não podia terminar aqui esse Ultragro sem eu te fazer uma pergunta. O que o profissional precisa saber para ele ser um ótimo profissional lá no futuro, daqui a 10 anos? Quais são as competências que ele precisa dominar para ele ter destaque lá no futuro, professor Ronan? Então, vamos lá, isso é uma pergunta excelente para a gente fechar aqui. Então, aquilo que eu já comentei, ele tem uma base técnica bem sólida. Então, ele precisa construir nesse período de formação dele, né, uma área um conhecimento técnico. Isso é né, conhecimento técnico porque isso daí, a gente fala, tecnologia aliada, né, a um conhecimento técnico sólido, vai gerar um resultado muito positivo.
tanto na parte profissional ou na empresa que vai estar contratando, certo? Então, essa base sólida é muito importante. Outro ponto importante, ele buscar experiência prática desde cedo, certo? Desde que ele entrou na faculdade. E de que forma que esse profissional busca, né? Através de estágios em propriedades rurais, fazendas, participação de eventos, né? Como a gente viu, feiras, né? Visitas técnicas, né? Muitas instituições promovem, como nós aqui da Unifad promovemos visitas técnicas. Por exemplo, participação de projetos de pesquisa, PIC, Plano de Iniciação Científica, um outro ponto importante, certo? E, às vezes, trabalhos mesmo de extensão no campo, né, que ele possa vir a fazer, né? O campo, como a gente diz, é uma grande sala de aula, então ele tem que aproveitar, né, essa vivência, né, para se preparar para o mercado. Um outro ponto também importante que ele vai ter que desenvolver, né? A gente tem um agronegócio cada vez mais digital e muito orientado por dados. Então, ele vai ter que desenvolver habilidades em tecnologia, né? Hoje ele precisa saber o que é agricultura de precisão, os drones, sensores, software de gestão agrícola, geoprocessamento, análise de dados, isso precisa de muita coisa, né? Então, o profissional que trabalha hoje no agro, ele trabalha tanto com plantas, né, quanto com dados, né? Então, é importante que ele tenha isso. Outro ponto que eu citei até quando a gente falou do LinkedIn ali, ele precisa de uma boa rede de relacionamento. Então, ele precisa construir essa boa rede, né? Então, de que forma? Participando de eventos, né? De congressos, dias de campo, conhecer pessoas, isso é muito importante. Conversar com o produtor rural, profissionais da área, manter o contato com os colegas, com os professores. Então, isso é muito importante. Porque as oportunidades surgem, às vezes uma indicação é fundamental para que aquela vaga seja sua, né? E outro ponto importante, que eu acho que isso não é só para o que está se formando, mas para nós mesmos que atuamos na área, é o profissional ter muita curiosidade e vontade de aprender sempre. Esse é fundamental. Então, ele vai crescer, né? Essa curiosidade vai fazer com que ele conheça determinado produto, conheça determinada pessoa, se atualizar constante é outro ponto importante, que quando eu formei funcionava, agora existe outras tecnologias, né? Então ele tem que estar aberto constantemente para a inovação, certo? Então o profissional ele cresce muito, né? Aquele que quer aprender. Eu acho que esse daí, eu acho que é um ponto importante, independente da vasta carreira, vasta experiência que ele tem, aquele profissional aberto a novos desafios, esse realmente, a empresa vai querer um profissional dele, porque a empresa passa por desafios constantemente, ela precisa inovar, porque senão ela se perde. Então, ele precisa de profissionais com esse tipo de perfil. Uma palavra-chave da resposta agora do professor Ronan foi tecnologia. E eu comentei no começo do programa aqui sobre tecnologia aprovada pela NASA, que ajuda a impulsionar os cultivos, as lavouras brasileiras. Então, presta atenção, a partir de agora, dica do Capela, é a UC System da Ultraclean Brasil, que faz a limpeza a seco das mangueiras hidráulicas das máquinas agrícolas. Então, imagina que você está na tua lavoura, a máquina, e de repente ela tem uma parada não programada. Você vai ter prejuízos no plantio, prejuízos na colheita, você vai deixar de ganhar dinheiro e ainda vai gastar com manutenção. Quando você usa a tecnologia UC System da Ultraclean Brasil, você eleva performance do seu maquinário. Então, preste atenção nas tecnologias e conheça as tecnologias para que você tenha aí uma melhor performance no mercado de trabalho. Professor Ronan Machado, aqui no Ultra Agro. Só tenho a te agradecer a tua presença, obrigado pelas ótimas dicas, orientações, os teus ensinamentos aqui. Uma verdadeira aula, professor Ronan. Muito obrigado. Eu que agradeço, Capela. Prazer de ver novamente. Eu acho que eu conheço de você desde 2018, né? Quando foi a sua primeira visita lá. É verdade.
conhecer. Depois eu acho que você retornou e encontrei você também, eu acho que no AgriShow algumas vezes. Então é sempre um prazer muito grande estar com você. Um abraço, estamos à disposição aí de você no que precisar. Maravilha, muito obrigado. Agradeço também a Ultra Agro por mais um programa e agradeço a você que nos acompanhou aqui. Ultra Agro, sempre uma super entrevista informativa, descontraída para ajudar você no seu dia a dia e na tomada de decisão. Esse é o Ultra Agro, comigo, Rodrigo Capella. Obrigado a todos. Até o próximo Ultra Agro.